Vale mais um homem condicionado a só fazer o bem ou um homem livre para escolher entre o bem e o mal? Seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre o livro A Laranja Mecânica. A Laranja Mecânica é um dos meus livros favoritos. Ele foi escrito em 1962 e ele tem uma adaptação cinematográfica feita em 1971, quase 10 anos depois. Mas eu não te aconselho necessariamente a assistir ao filme, porque é um filme com muita violência e pode até ser desagradável para alguns públicos. Como, por exemplo, assistir com sua esposa e filhos pode te trazer uma experiência desagradável. O foco é mais na obra em si e de preferência o livro, que ele é mais completo do que o filme. Essa obra é uma distopia. E o que é uma distopia? É o contrário de utopia. Utopia, por sua vez, é uma situação perfeita num lugar lindo e maravilhoso onde tudo é bom. A distopia é o contrário, um lugar caótico, tudo destruído, tudo de ruim. E essa obra, ela retrata uma distopia, tudo indica aqui em Londres, e essa obra tenta retratar um futuro próximo. O livro foi escrito em 1962 e a história se passa em algo como 1980. Eles realmente tentam retratar um futuro não tão distante. Apesar do filme ter um visual muito bonito, é realmente muito bonito visualmente e muito inovador para a época, eu acredito que para alguns públicos não vale a pena assistir ao filme. O livro é muito bom, pode ler o livro. Eu tenho aqui a versão da editora Aleph, que dentre todas as que eu já vi é a que tem a arte mais bonita. Inclusive a escrita, a fonte é muito legal. É a que eu aconselho todos a lerem. Eu já devo ter lido umas 3 vezes. É um dos meus livros favoritos. Não que eu li de forma seguida, mas várias vezes, em tempos diferentes. E cada vez que eu li o livro eu entendi um pouco mais. E só depois de um tempo de ter lido pela última vez foi que eu comecei a entender a mensagem dessa obra. O título dessa obra, para muitos que não entenderam o significado, a laranja mecânica, se trata de que a laranja, que é um objeto orgânico natural, por dentro é mecânico, é robotizado. E é aí que entra o assunto do livre-arbítrio. Mas calma que a gente já vai chegar lá. O personagem principal, o Alex, ele é um jovem que, mesmo que muito culto, e dá pra perceber que ele é culto porque fim dos anos 70, começo dos anos 80, já existia muito rock, bandas de punk muito pesadas. Ele ouve música clássica, ele gosta muito de Beethoven. Então ele é um rapaz muito culto, mas ele é muito violento, muito mesmo. Ele tem uma gangue, ele chama eles de drugs, da palavra em russo drug, apesar de que em russo drug no plural é druzia. Inclusive, o livro, muito mais do que o filme, ele usa muitos termos em russo. Então não tem problema nenhum, enquanto você estiver lendo esse livro, você tá com o celular do lado para procurar no Google ou na inteligência artificial o que significa cada palavra, coisa que não dava para fazer na época que o livro foi lançado. Então, para quem não entende russo, pode, em alguns momentos, a pessoa pode estar lendo e não entender o que aconteceu ali porque não entendeu o que Alex disse naquele momento. Então isso é só um aviso. Ele, Alex e os amigos dele saem na rua de noite, como se fosse um hobby deles, para cometer crimes, para causar confusão, brigar com outras gangues, agredir pessoas, inclusive senhores de idade, mulheres, abusar de mulheres, cometer crimes muito ruins. Parece que é o que eles gostam de fazer. É como se fosse um hobby para eles. Eles chamam isso de ultraviolência, eles mesmos dizem isso. Vamos lá fora cometer ultraviolência. Pois bem, essa obra refletiu um medo social da crescente violência e delinquência da juventude na época, que é, por sua vez, resultado do rompimento com valores tradicionais. E é isso que Anthony Burgess quis mostrar, que sem referências
sólidas de valores e virtudes, uma tradição muito bem fundamentada, a juventude acaba se perdendo em instintos destrutivos. E isso se vê claramente na obra. E nessa história, na Laranja Mecânica, o Estado tenta controlar essa violência fazendo uso de violência, sendo autoritário e usando formas de muito controle social ali. E tem um momento em que Alex vai preso. Inclusive, no filme, essa é a cena mais famosa, em que Alex e os Drugs eles invadem a casa de um escritor, tá lá o escritor e a esposa dele, eles agridem esse escritor e abusam da mulher dele, cantando Singing in the Rain. Essa cena ficou muito famosa até os dias de hoje. Quando ele vai preso, porque os amigos dele conseguem escapar, só ele vai preso, ele é escolhido aleatoriamente na cadeia para participar de um experimento chamado Tratamento Ludovico. Então Alex vai servir de cobaia para um tratamento que o Estado está desenvolvendo, onde o cobaia, no caso Alex, ele é submetido a assistir muita violência num telão. Tem um telão e ele tem que assistir, ele é forçado a assistir violência, é colocado umas ferramentas, um equipamento no rosto dele para que ele não consiga fechar os olhos ou de alguma forma não assistir. E enquanto ele vai assistindo, ele leva injeções que causam dor, náuseas, um mal-estar muito forte. E a partir de um certo período desse tratamento, o cérebro dele relaciona a violência a essa sensação de dor, náuseas e mal-estar. Então, Alex não consegue mais fazer violência. Ele não consegue mais ser violento, porque toda vez que ele pensa em cometer algum ato de violência, ele já sente dor, náuseas e mal-estar. Para quem já teve um pouco de psicologia na escola ou na faculdade, provavelmente estudou o caso de Pavlov, que foi um pesquisador russo, por coincidência russo, que fez um teste com cães. Tinha alguns cachorros lá, ele tocava um sino e aí levava comida para esses cachorros. E depois de alguns dias fazendo isso, ele tocava o sino e não levava comida, mas os cachorros salivavam. Então os cães assimilaram o barulhinho do sino com ser alimentados. E aí eles já salivavam. É mais ou menos isso o experimento Ludovico, onde o cobaia, quando ele pensa em violência, já assimila com dor, mal-estar e aí não consegue causar violência. Então, o Estado conseguiu tirar o livre-arbítrio de Alex de fazer o mal, de ser violento. Mas isso é realmente bom? Ok, vamos refletir sobre o assunto. Já que este canal é fundado e baseado na moral e nos valores judaico-cristãos, vamos ver primeiro o que o cristianismo diz sobre o livre-arbítrio. Para o cristianismo, a questão do livre-arbítrio começa lá em Adão e Eva, quando eles cometeram o pecado original, comeram a fruta do pecado. Desde então, o ser humano ele é condicionado ao mal, ele é condicionado naturalmente ao mal, e para ele fazer o bem, ele precisa do auxílio e da graça de Deus. Então, resumidamente, o ser humano hoje ele é naturalmente condicionado ao mal e se aproximando de Deus ele consegue fazer o bem. Já o judaísmo tem uma visão que sinceramente é bem diferente da visão cristã sobre o livre-arbítrio. Em hebraico existe uma palavra que é Bchira Chofshit, que na tradução direta é livre escolha, mas é assim que se diz em hebraico livre-arbítrio. Na Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, o Velho Testamento, o livre-arbítrio é a base para praticamente tudo, porque
se o homem não tiver liberdade de escolha, não há mérito nenhum em seguir os mandamentos e não há culpa nenhuma em fazer o mal. A Torá ensina que está diante de nós a escolha entre o bem e o mal, e nós devemos escolher. O judaísmo acredita que o homem, dentro de si, tem uma inclinação para o bem, Yatzer Atov, e a inclinação para o mal, Yatzer Hara, e cabe a ele, exclusivamente, escolher entre elas duas. O livre-arbítrio, portanto, é um presente divino e é a base para a responsabilidade moral, e é isso que assemelha o ser humano de Deus. E no tratamento ludovíco, o Estado toma para si essa responsabilidade de fazer com que as pessoas não sejam más ou não cometam atos maldosos. Maimônides, que foi um filósofo rabino, um dos maiores do período medieval no judaísmo, ele viveu entre 1135 e 1204, se não me falha a memória. Ele dizia que o homem tem dentro de si a responsabilidade de fazer o bem ou o mal. Cada um pode se inclinar para o bem e ser justo ou se inclinar para o mal e ser perverso. Como eu já disse, o livre-arbítrio é o fundamento de toda a Torá. Portanto, a moralidade reside em escolher o bem, mesmo quando existe o mal. Então, o livre-arbítrio, mesmo com o risco do mal, ele é a essência de toda a humanidade. O livre-arbítrio é algo que transcende o ser humano. É algo que está a nível divino. E é por isso, então, que mesmo que alguém te force, vamos supor que alguém te force realmente com uma faca, uma arma, alguma coisa a fazer algo, ameaçando sua vida, você ainda tem o direito de ou fazer o que essa pessoa está dizendo ou desobedecer e sofrer as consequências. Você pode ser ferido gravemente ou até morto, mas você ainda tem o livre-arbítrio de escolher não fazer, só para você ver que ninguém realmente consegue tirar o seu livre-arbítrio, porque é algo que transcende a vida material, esse mundo terreno. O que um Estado opressor, um Estado ditador consegue fazer é te tirar algumas escolhas, talvez a maioria delas. E esse é um dos motivos pelos quais regimes ditatoriais trabalham noite e dia, se esforçam tanto para tirar das pessoas, para tirar dos seus cidadãos o seu direito de escolha. Porque dessa forma ele fragmenta a essência das pessoas, as afasta de Deus, do Criador, e dessa forma consegue controlar com mais facilidade, com menos resistência. Então, nestes tempos de polaridade, escolha bem o seu lado político, porque essa luta contra o livre-arbítrio, essa tentativa de tirar dos cidadãos a liberdade de escolha, é uma brincadeira que já bateu na porta da Rússia, já bateu na porta da China, já bateu na porta de Cuba, bateu na porta dos países islâmicos, e a próxima é a porta da sua casa. Eu não estou aqui para dizer que a gente tem que lutar e preservar os direitos de fazer o mal, não é isso. Eu estou aqui para dizer que a moral reside em escolher verdadeiramente fazer o bem. Aí está o mérito, aí está a moral, aí entram as virtudes do ser humano, porque ele escolhe fazer o bem. E isso é o que aproxima o homem de Deus, que é o objetivo principal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu peço que você deixe seu like e se inscreva, porque tem muito conteúdo para chegar. Eu já tenho muito conteúdo escrito, só falta gravar, então tem muita coisa por vir. Muito obrigado e até a próxima.